Olá, caros amigos do Rebu, sejam muito bem-vindos a mais um 10 Minutos de Rebu. E no vídeo de hoje nós iremos tratar a respeito de duas obras do autor Amadou Hampâté-Bâ. Retomando então aqui a sequência de vídeos a respeito do autor, hoje nós iremos falar sobre os contos iniciáticos. Então vou fazer uma breve apresentação dessa obra e também O Estranho Destino de Vagrant, certo? Espero que vocês gostem do vídeo. Já peço para que vocês se inscrevam aí no canal e também curtam o vídeo. E vamos lá. Bom, muito bem, então, pessoal. Retomando, então, aqui, finalmente, né, a apresentação do autor do Mali, Amadou Hampâté-Bâ, eu vou falar hoje com vocês um pouquinho a respeito da obra do Amadou Hampâté-Bâ como um todo, me centrando um pouco nessas duas obras aqui, que infelizmente ainda não estão publicadas em português, mas eu espero ver em breve, né, em alguma editora, quem sabe. Bom, primeiro de tudo, né, quando a gente fala do Amadou Hampâté-Bâ, é sempre bom colocar uma coisa no norte para que a gente possa compreender o autor. O Amadou Hampâté-Bâ, ele é um grande defensor da tradição oral africana. Mas quando eu falo que ele é um defensor, você pode se perguntar, ele é um grande defensor do quê? Bom, ele é um grande defensor de uma concepção de que os povos que não têm escrita são povos sem cultura, ou seja, ele defende a tradição oral de uma concepção preconceituosa como essa, certo? Que é disseminada aí por grandes autores, tá certo? Mesmo aqui, né, para mostrar para vocês, por exemplo, nesse livro que não acabou, A Cultura do Romance, um dos primeiros textos aqui, certo? Que foi publicado, escrito aqui pelo Vargas Llosa, e em seguida tem aqui um texto do Jack Wood, né? Em que existe ali a ideia de que as culturas que não possuem não possuem escrita, teriam uma certa inferioridade em relação à escrita, porque a escrita ela transformaria aquilo que é efêmero em algo perene, ou seja, a escrita teria essa possibilidade, né, de transformar algo que, por essência, é breve em algo eterno, que seria a fala. O Amadou Hampâté-Bâ vai problematizar isso justamente porque, na sua concepção, isso não é uma verdade, né? Isso é uma visão da verdade, isso é uma visão preconceituosa a respeito daquilo que consiste a transmissão do conhecimento, ou melhor, a cadeia de transmissão de conhecimentos, característica da cultura oral. Então, nas palavras do próprio Amadou Hampâté-Bâ, vejamos o que ele fala a respeito disso. Para alguns estudiosos, o problema todo se resume em saber se é possível conceder à oralidade a mesma confiança que se concede à escrita quando se trata do testemunho de fatos passados. No meu entender, não é esta a maneira correta de se colocar o problema. O testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais que testemunho humano, e vale o que vale o homem. Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer dos séculos como no próprio indivíduo? Os primeiros arquivos ou bibliotecas do mundo foram o cérebro dos homens. Antes de colocar seus pensamentos no papel, o escritor ou o estudioso mantém um diálogo secreto consigo mesmo. Antes de escrever um relato, o homem recorda os fatos, tal como lhe foram narrados, ou, no caso de experiência própria, tal como ele mesmo os narra. Então, aquilo que o Amadou Hampâté-Bâ vai apresentar aqui é o seguinte: não é possível dizer que a escrita ela é mais fidedigna aos fatos que são lembrados do que a oralidade, para atribuir à escrita um valor superior à oralidade. A oralidade, tal qual a escrita, são testemunhos. E o testemunho vale aquilo que vale o homem, ou seja, aquele que o testemunha. Nesse sentido, não é possível afirmar que um testemunho oral de uma guerra, por exemplo, né, a crônica de uma guerra que é narrada oralmente, ou a crônica de uma guerra que foi escrita, seja uma mais fidedigna do que a outra. Ambas correm o mesmo risco, e aí, valendo-se aqui de um ditado africano,
de serem narradas por pessoas que veem o meio-dia das portas de suas casas. Essa ideia de ver o meio-dia da porta de suas casas, inclusive é aproveitada, esse é um ditado popular africano, que é aproveitado, inclusive, pelo Alberto Mussa, quando ele vai escrever os Sábios de Tombuctu, né? Ele coloca essas palavras na boca do estrangeiro, que é um dos personagens principais do conto. Tombuctu, que é aí uma das cidades, uma cidade lendária, né? Uma cidade de produção de conhecimento no Mali, que está muito atrelada à história do povo Poli também, ao qual o Amadou Patebá ele pertence. A gente tem um programa aí no canal sobre os Sábios de Tombuctu. Se você então não assistiu, fica aí acho que é cards que fala, né, para vocês poderem assistir e conhecer um pouco mais dessa história. Mas então o Amadou Patebá ele vai defender justamente que os relatos orais e os relatos escritos eles têm o mesmo valor e esse valor é associado àquilo que vale o próprio homem. No entanto, quando a gente fala de uma cultura oral, a palavra ela assume para os homens de uma sociedade ágrafa, inclusive um valor superior do que aquela que a palavra assume para as culturas que possuem escrito. Lendo mais um trecho aqui, ele vai dizer o seguinte, o Amadou Patebá, olha só. O que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o próprio valor do homem que faz o testemunho, o valor da cadeia de transmissão da qual ele faz parte. A fidedignidade das memórias individual e coletiva e o valor atribuído à verdade em uma determinada sociedade. Em suma, a ligação entre o homem e a palavra. Então, por trás do testemunho há sempre o valor daquele que faz o testemunho. E por trás dessa relação daquele que faz o testemunho, existe o valor na ligação entre o homem e a palavra. E qual que é a ligação entre o homem e a palavra? Qual que é a ligação na cadeia de transmissão dessa palavra, né? Ou seja, da transmissão que é feita de geração para geração numa cultura oral como a do Amadou Patebá? É isso que ele vai nos responder aqui e daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, então, um trechinho do Contos Iniciáticos para a gente ver isso um pouco melhor. E, pois, nas sociedades orais, ele diz, que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. Então, a ideia aqui é que o homem, ele é associado, ele é associado à palavra que profere, e a palavra que profere o constitui enquanto indivíduo em uma sociedade oral. O que não é necessariamente verdade para uma sociedade de escrita, né, que dá maior valor à escrita. Portanto, a defesa que o Amadou Patebá está fazendo aqui é justamente a ideia de que nós não podemos afirmar que a escrita é superior à sociedade, à oralidade, porque nós temos que entender, na verdade, qual é o papel que a palavra, né, que a oralidade, ela ocupa dentro daquela sociedade oral, de tradição oral, para compreendermos justamente o quê? Que a palavra ali, naquela sociedade oral, a palavra, o verbo falado, é a própria essência daquilo que são os indivíduos naquela sociedade. Ou seja, existe um valor moral atribuído à palavra, mas além disso, né, quando ele fala que o valor daquilo que é dito está posto na cadeia de transmissão ao qual pertence aquilo que é dito, ele está remetendo aqui às origens da cultura a qual ele pertence. Porque a palavra para o povo polo não vai ser meramente um elemento moral na sociedade, ou seja, o homem é aquilo que diz, né? Mas vai ser também um elemento de ligação com o sagrado. E por que isso? Porque tudo no povo polo surge a partir da palavra. E isso nos é narrado aqui, nos contos iniciáticos. Então, para que vocês tenham uma ideia um pouco melhor, eu vou ler os primeiros parágrafos desse livro, tá? Me perdoem se eu titubear um pouco, eu vou fazer aqui a tradução simultânea, digamos,
da genealogia mítica de Njedo-Dewal, né? Depois da cosmogonia do Mandé. Enfim, é a origem do universo, né? Para vocês terem uma ideia o quanto a palavra, então, ela é importante para essa sociedade, basta a gente ler esse pequeno trecho para a gente entender de onde surge esse universo da cultura polo. Eu não vou conseguir resumir aqui todas as histórias do livro, né? Porque seria isso, levaria aí horas e horas e horas. Mas eu acho que a partir da origem, né, conhecendo a cosmogonia que nos é narrada logo aqui no começo, dá para a gente ter uma boa ideia daquilo que vem a seguir. E, sobretudo, da riqueza existente nas histórias dessa cultura. Uma questão que poderia ser feita seria, bom, mas ele defende a tradição oral, ele defende essa cultura de tradição oral, mas ele escreveu um livro, né, para poder fazer essa defesa. Bom, é verdade, mas a gente tem que lembrar que tudo isso que está aqui, né, e em vários outros livros do Amadou Patebá, tudo isso daqui são contos, são histórias lendárias, histórias mitológicas, né, que condensam ali um conhecimento a respeito do mundo, do que é o homem, do que é a natureza, e que tudo isso foi compilado e escrito pelo Amadou Patebá, mas ele recolheu isso da grande tradição oral da África Ocidental, certo? Sobretudo do povo polo ao qual ele pertencia. E ele recolhe e escreve justamente porque ele sabe que existia a grande chance, justamente pela concepção de que a escrita é de maior valor e, sobretudo, pelo avanço da colonização na África, de que tudo isso se perdesse, né? Porque essa tradição estava sendo massacrada, né? E não porque a oralidade, ela, enfim, faria com que essas histórias acabassem desaparecendo. Tanto é assim que essas histórias são histórias aqui seculares, né? E ainda permaneceu até o Amadou Patebá, que está muito próximo de nós na história. Então, a história que nos é contada aqui da origem desse universo é mais ou menos essa. Ó, antes da criação do mundo, antes do começo de todas as coisas, não havia nada a não ser o ser primeiro. Esse ser era um vazio sem nome, sem limites. Mas era um vazio vivo, incubando potencialmente em si a soma de todas as existências possíveis. O tempo infinito, atemporal, era a morada desse ser primeiro. Ele era dotado de 2 olhos. Ele os fecha. A noite é engendrada. Ele os reabre. E nasce o dia. A noite se encarna em Leuru, a lua. O dia se encarna em Na-Niguê, o sol. O sol esposa a lua. Eles procriam Dumuná, o tempo temporal divino. Então, a lua se casa com o sol e aí eles têm o tempo temporal divino. Dumuná pergunta para o tempo infinito por qual nome ele devia ser invocado. Ele o responde: me chame de Genô, o Eterno. Geno quis ser conhecido, ele quis ter um interlocutor. Então, ele criou um ovo maravilhoso, comportando 9 divisões. E ali ele introduziu os 9 estados fundamentais da existência. Depois ele confiou esse ovo ao tempo temporal do Muná. Disse: choque-o com paciência. E dele sairá o que dele sairá. Quando esse ovo cósmico eclodiu, ele ele fez nascer 20 seres fabulosos que constituíam a totalidade do universo visível e invisível, a totalidade das forças existentes e de todos os conhecimentos possíveis. Mas, infelizmente, nenhuma dessas 20 primeiras criaturas fabulosas se revelou apta
a tornar-se o interlocutor que Geno tinha desejado para si mesmo. Então, ele extraiu uma parcela de cada uma dessas 20 criaturas existentes e as misturou. Depois, soprando nessa mistura uma centelha de seu próprio sopro ígneo, ele criou um novo ser, Nedô, o homem. Síntese de todos os elementos do universo, e os superiores como os inferiores, receptáculo por essência da força suprema, ao mesmo tempo que confluem todas as forças existentes, boas e ruins. Nedo, o homem primordial, recebeu como herança uma parcela da potência criadora divina, o dom do espírito e da palavra. Geno ensina a Nedo, seu interlocutor, as leis a partir das quais todos os elementos do cosmos foram formados e continuam a existir. Ele o instaura como guardião e responsável pelo universo e pela harmonia desse universo. É por isso que é tão difícil e tão duro ser um homem. O homem no sentido amplo, né, fazer parte da humanidade. Iniciado pelo seu criador, Nedô transmitiu mais tarde para sua descendência a soma total de seus conhecimentos. E foi esse o início da grande cadeia de transmissão oral iniciática. Então, termina dessa maneira a cosmogonia, aqui, né, o início da cosmogonia Poli. Então, vejam só, quando o Amadou Patebá diz que a palavra, o valor da palavra está associado à cadeia de transmissão a qual ela pertence, ele está mostrando justamente, ele está dizendo isso justamente porque ele sabe que a palavra na tradição oral do povo Poli, ela é ao mesmo tempo sagrada e divina. Divina porque ela é um dom dado ao homem, né? No momento em que o homem é criado simplesmente para ser um interlocutor de Geno, né? O Eterno, ou seja, o Deus Supremo, e ela é sagrada porque é o meio pelo qual o homem vai conseguir chegar até esse ser supremo. Vejam só, né? Aqui, então, nessas histórias, o Amadou Patebá desenvolve e ele nos narra as consequências depois, né, dessa criação do homem, de onde vem o homem e tudo e nos mostra, sobretudo, que a cadeia de transmissão de conhecimentos que existe, né, até o momento que ele está escrevendo, ela é uma cadeia de transmissão que remonta à origem do próprio homem, né? Foi Geno, o ser supremo, ao ensinar o primeiro homem, né, a falar, que cria essa cadeia de transmissão. E ela se perpetua por toda a eternidade, de geração para geração. Bom, gente, essa foi então aqui a apresentação dos contos iniciáticos. Eu não vou conseguir me adentrar aqui, né, naquilo que, enfim, é exposto nessa obra. Espero que vocês tenham gostado e espero que alguém faça aí a gentileza, né, alguma editora, de publicar isso aqui algum dia. Tem muitos outros contos. Depois a gente tem a perda do paraíso, né, humano, enfim, a lenda dos heróis. Algo muito semelhante, eu diria, à própria cultura grega, né? Também tem seu início ali na oralidade e vai se desenvolvendo, enfim, depois as histórias vão acabar sendo escritas e a gente tem aí acesso a essa cultura até hoje. Bom, agora, a segunda obra da qual eu vou tratar, ela é um pouco diferente, né? Porque ela é uma obra, na verdade, que vai falar sobre um outro tema completamente diferente. Aqui a gente está falando sobre a mitologia do povo Poli, né? A gente tem a mitologia, né? São os contos iniciáticos. Iniciáticos por quê? São os contos que eram narrados para as crianças, para os adolescentes, para os jovens do povo Poli, que se iniciavam nos ensinamentos, certo? Cuja cadeia de transmissão inicia-se com Geno passando os conhecimentos para Nedô, né, o primeiro homem.
Aqui é o contrário, né? Esse livro, gente, ele tem uma outra curiosidade. Primeiro que é o seguinte, muito se diz, né, do Amadou Patebá, talvez da sua falta de tradução, pelo menos aqui no, em português e outros países, porque ele é muito ligado a uma ideia mágica a respeito da cultura africana, né, de discutir esses elementos mais ligados à fantasia narrativa que existe para esses povos, e ele discutiria pouco o processo de colonização, as discussões a respeito da colonização. Mas aqui, especificamente, a gente tem talvez um dos relatos mais interessantes a respeito da colonização francesa na África e que infelizmente ainda não foi traduzido. Esse livro ganhou o prêmio, tá, de melhor livro, melhor romance da África Negra, tá certo? Ele ganhou o prêmio agora que, se eu não me engano, em 1973, foi quando ele foi publicado, né? E agora eu não lembro exatamente o ano, mas, enfim, é um livro premiadíssimo. E qual que é a história que é contada aqui? Essa aqui é uma história que é uma história real, certo? Que o Madom Patebá conta que ele tinha conhecido quando era criança, né, um sujeito chamado Vagram. Esse sujeito aqui, ele era um intérprete, ou seja, ele trabalhava para as forças colonizadoras ali francesas na África, servindo como intérprete dos comandantes, certo? E ele um determinado dia, quando ainda era criança, encontra o Amadou Patebá, acho que ele conhecia o tio do Amadou Patebá e tudo mais, faz tempo que eu li, não está tão fresco na minha memória, mas eu acho que era isso mesmo. E depois o Amadou Patebá, quando ainda era criança, o Amadou Patebá então enquanto ainda era criança, depois ele vai encontrar o Vagram já quando ele é adulto, né? Quando o próprio Amadou Patebá está trabalhando ele a serviço ali da França e tal. E o Vagram fala para ele, olha, eu vou te contar uma história, né? E essa história você vai ter que escrever. E aí o Amadou Patebá disse que ele fica ali 3 meses, né? Das 8 até as 11 horas da noite, contando para ele a história da sua vida. E é uma história incrível, né? Ele nasceu ali no início do século XX, o Vagram. Ele foi um dos muitos ali que frequentou uma coisa chamada École Française des Otages, que traduzindo seria a Escola Francesa de Prisioneiros ou de Cativos, que eram escolas, né? Que eram, enfim, algumas crianças ali, geralmente filhas ou filhos de chefes importantes de determinados povos, eram levados pelos franceses e ali eles eram ensinados para depois servir para o projeto colonial francês. O Vagram, ele é uma dessas crianças, ele vai trabalhar como intérprete em vários lugares, né, na África, e ele se destacava por ter uma habilidade linguística gigantesca, né? Ele sabia falar trocentas línguas africanas diferentes, e ele acabou se destacando, né? Agora, o que há de interessante aqui é que algumas vezes, né, a gente está lendo a história, então a gente sabe que é uma história real. E algumas coisas que são narradas aqui, a gente passa a desconfiar se isso realmente aconteceu ou não, porque o Amadou Patebá é muito hábil em conseguir misturar, então, dentro dessa história, a sua, o seu conhecimento sobre tradição oral, né? E às vezes algumas coisas que estão aqui parecem quase apontar ali para um elemento fantasioso. Muita gente ficou então na hora da publicação falando: ah, mas será que essa obra é uma obra realmente é, é de fato uma obra baseada em fatos reais, o Amadou Patebá ficou inventando, ele não deveria ter feito isso. Em última instância, na verdade, o Amadou Patebá não abriu mão de ser romancista. É claro, ele admite isso aqui. É óbvio que eu tive que romancear um pouco a respeito da vida do Vagram, mas o fato é que esse personagem viveu uma vida impressionante. É assim, os fatos que são aqui narrados são inacreditáveis. E o que é interessante é que a gente tem um espaço, né, aqui
de conhecimento a respeito da relação entre colonizador e colonizado, que eu acho que é muito pouco trabalhado, né? Porque o Vagrant, ele vai ser, sim, uma vítima da colonização, só que, ao mesmo tempo, ele vai se valer, ele é um sujeito extremamente ambicioso, e ele vai se valer das suas habilidades linguísticas ali, junto ao, aos colonizadores, para enganar os colonizadores e tentar, de alguma forma, obter aquilo que ele gostaria, que era a riqueza. Então, ele vai o tempo inteiro tentar enganar o colonizador para conseguir enriquecer, né? E, enfim, no final das contas, ele acaba ganhando o inimigo, né? Isso é verdadeiro, né? Ele acaba ganhando um sujeito lá que se torna o seu inimigo número um. E a história do livro vai se passar ali com o Vagrant tentando, de alguma maneira, driblar esse inimigo que tenta atrapalhar a sua vida para que ele consiga ali os seus objetivos, que é acabar enriquecendo. E, assim, a quantidade de episódios, né, de coisas que acontecem aqui, gente, é inacreditável. Eu acho que somente lendo mesmo para poder ter uma ideia do que foi a vida desse cara, né, do que foi a vida desse Vagrant. Claro, sabendo que o Amadou Pateba romanceou bastante coisa, mas sem deixar de, sem deixar de ter clareza que, apesar da ficcionalização a respeito da vida que o Vagrant teve, muita coisa aqui é verdadeira e a gente consegue aqui, de alguma maneira, conhecer um pouco melhor o que foi essa colonização francesa na região africana, né? Pelo menos um lado que eu acho que é muito pouco mostrado, né? E por isso que eu acho que seria, assim, de extrema importância a tradução e a publicação dessa obra aqui no Brasil. Eu acho que isso aqui, com a propaganda certa, venderia que nem água. Agora, bom, espero que vocês, então, nosso tempo já extrapolou, já deixou de ser 10 minutos de rebu, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, das duas obras. Eu vou deixar o link para vocês comprarem na Livraria Francesa, certo? As livrarias, elas estão, nesse período aí de pandemia, sofrendo bastante. A Livraria Francesa, inclusive, até já mudou de endereço. Eu comprei essas duas obras lá na Livraria Francesa. Era um espaço de extrema importância, né, para o centro aqui de São Paulo, de divulgação, de acesso à literatura francófona, né, a literatura escrita em francês. E eu não conheceria o Amadou Pateba se não fosse a livraria. Então, as livrarias são muito importantes, né? E é importante que a gente tente, de alguma maneira, ajudar aí a manutenção desses pequenos centros de irradiação de cultura que ainda existem, né? É isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, conhecer um pouquinho mais dessas duas obras, certo? Conhecer um pouquinho mais do autor Amadou Pateba. Se você curtiu, eu peço para que você compartilhe aí o vídeo, curta, se inscreva no canal. Eu volto num próximo vídeo. Agradeço a todos, um grande beijo e até a próxima.